pessoal! E aí, como que nós estamos? Espero que todos muito bem, firmes e fortes aqui para a gente entrar em restos a pagar. Esse nome dá uma assustadinha na gente, né? Pô, restos a pagar, o que é isso? Que coisa horrorosa, vou ter que aprender isso. Gente, não tem nada de tão difícil assim, a gente vai com calma, a gente vai desmistificar aqui o RP, né, os restos a pagar. Vou trabalhar aqui algumas peculiaridades com vocês também para efeitos de prova, para vocês saberem como resolver lá na hora, mas vamos aqui com calma que vai dar tudo certo, beleza? Olha lá, primeiro ponto então, onde que a gente tem o fundamento legal do RP? Primeiro momento que a gente tem dele é a 4.320/64, no artigo 36. Então, o que o artigo 36 diz para nós? Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Já o artigo 92 da 4.320, ele diz que a dívida flutuante compreende os restos a pagar, tá? Aqui excluídos o serviço da dívida e ali no 2 o serviço da dívida a pagar. O parágrafo único diz que o registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se as processadas das não processadas. Então vamos a algumas considerações aqui já neste primeiro slide, né? Qual é o motivo, por qual razão que nós temos o Instituto do RP? Gente, RP ele só existe, a gente só tem ele no nosso orçamento, na nossa vida orçamentária, porque a gente adota o regime de competência para despesa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu considero que uma despesa pertence a um exercício financeiro, pertence a um orçamento, quando ela é empenhada naquele exercício financeiro. Então, se ela tem o empenho naquele exercício, cravou ali, não tem mais o que fazer, ela é uma despesa que pertence, por exemplo, ao exercício de X1. Só que o que acontece? Não é sempre que a gente tem o processo perfeito. Não é sempre que a gente tem empenho, liquidação e pagamento dentro ali do mesmo exercício. Se eu adotasse, por exemplo, um regime de caixa, né, aqui de pagamento para considerar que aquela despesa daquele exercício, eu nunca teria um RP. Nunca teria, porque eu nunca teria um resto a pagar. Eu simplesmente consideraria, por exemplo, no pagamento que aquela despesa é daquele exercício e ponto final. Nada sobraria para ser pago no exercício seguinte, entendeu? Só que o que acontece? Muitas vezes a gente não tem liquidação ou tem a liquidação, mas inevitavelmente a gente não tem o pagamento. Então, o que vai definir aqui o RP é que o empenho está em um exercício e o pagamento está em outro exercício, tá? Então, aqui é isso que vai configurar o meu RP. É exatamente por eu adotar o regime de competência, que é o empenho, exatamente por isso que me sobra ali uma despesa que eu preciso pagar em um exercício seguinte, e aí que nasce o RP. Então, são todas as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, porque o pagamento vai acontecer em outro exercício, tá? Pode ser no exercício seguinte, pode ser no outro, não necessariamente no exercício seguinte, tá bom? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Outro ponto, dívida flutuante. Então, RP, ele não é dívida fundada. Restos a pagar, dívida flutuante. Aqui a gente tem essa exclusão do serviço da dívida e no segundo tópico ali a gente tem serviço da dívida a pagar, tá? Então, aqui é basicamente uma diferenciação que nós temos para uma melhor organização, para não embolar o serviço da dívida a pagar junto com todos os RPs de todas as despesas possíveis. Porque se eu for misturar tudo isso aqui, o serviço da dívida se mistura com os outros RPs e vira uma bola de neve, tá? Então a gente tem uma diferenciação dos RPs com o serviço da dívida a pagar, que seria um RP da dívida, tá bom? Então, maravilha aqui. Eu queria falar isso aqui para vocês, estamos aí trabalhados. Com relação às processadas e as não processadas, temos que saber obrigatoriamente o que isso significa. Então, olha lá. Empenho. Eu sempre tenho essas três fases da minha despesa. Empenho, liquidação e pagamento. Empenho, liquidação e pagamento. Se eu tive o empenho, tive a liquidação, mas não tive o pagamento, eu tenho um RP processado. Ele já foi processado, ele já foi liquidado.
Se eu tenho empenho, não tenho liquidação e não tenho pagamento, então eu tenho um RP não processado, tá? Ele não passou pela liquidação, então ele não foi processado ainda, beleza? Tem que levar isso para a prova também. Olha lá, processados os empenhados, liquidados e não pagos, e não processados aqueles que não foram liquidados, ou seja, não é sempre que eu vou ter a liquidação. Eu posso ter tido a liquidação ou não. Eu posso estar começando a liquidação, posso nem ter começado a liquidação ainda. Não paguei, o que vai importar é que aquilo não foi pago. O que configura é, eu empenhei, mas não paguei. Posso ter liquidado ou não, tá? É isso que vai definir. Com relação à regrinha de conta, tá? O RP processado, ele vai ser tudo que eu liquidei menos o que eu paguei. Óbvio, né, gente? Se eu já liquidei e só falta o pagamento, então eu preciso pensar assim, bom, eu quero todos os RPs liquidados. Então eu retiro da liquidação tudo que eu já paguei. Então tudo que eu liquidei menos o que eu paguei. São os liquidados não pagos. Beleza? Maravilha. Já o RP não processado, o que a gente tem aqui? O empenho que ainda não foi liquidado. Então, tudo que eu empenhei, mas que ainda não foi liquidado. Então, empenho menos liquidação. E o RP total, quando a gente quer saber todos os processados e os não processados, tudo que eu empenhei, menos o que eu paguei. Muitas vezes, tá? Dependendo da prova, você vai matar a questão só com isso aqui. Você vai matar a questão só de saber calcular o RP processado, calcular o não processado e calcular o total. Ele quer saber, né, o processado e o não processado e a soma dos dois, porque às vezes você vai calcular um errado e vai somar errado, né? Então você tem que saber as 3 continhas até para fazer verificação, se for o caso. Beleza? Então aqui, levem isso para a prova, isso é bastante importante. Na época que eu estudava, que eu fazia concurso, isso aqui vinha muito e continua vindo, tá? Então tem que levar. Aqui, pessoal, nós temos só um esqueminha, só para vocês verem, né, a questão de valorizinhos mesmo. Então, necessariamente eu tenho o empenho e necessariamente eu não tenho pagamento. São 2 regras que não comportam exceção. Eu tenho empenho e não tenho pagamento. Já a liquidação, eu posso ou não ter tido, tá? Na processada, foi liquidado. E aí, por exemplo, aqui, ó, um RP processado, né? Aqui eu tenho aqui valores hipotéticos. Empenhei 100 mil, liquidei 60 mil, paguei 40 mil. Quando ele te pede o valor do RP processado, você vai ter que focar nisso aqui, do liquidado e do pago. Então, eu pego tudo que eu liquidei, 60 mil, menos o que eu paguei. Em RP processado, você vai ter que colocar 20 mil reais, tá? Com relação ao RP não processado, você vai ter que colocar tudo que você empenhou menos o que você liquidou, porque ele ainda não passou pela liquidação. Se ele não passou pela liquidação, são todos os empenhos não liquidados. E aí você vai ter 100 mil, que são todos os empenhos, menos o que você liquidou. 40 mil vai de RP não processado, tá bom? E obviamente, pessoal, obviamente, o que a gente sempre fala lá nas aulas de estágios da despesa? Empenho, liquidação e pagamento são obrigatórios em sua existência e em sua sequência. Então, eu não posso ter um pagamento de uma despesa se ela não foi liquidada, beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Ó, empenho, liquidação, pagamento. Digamos aqui que eu tenho essa configuração e eu inscrevi num RP não processado. Como que eu vou pagar o RP não processado? A partir do momento que eu liquidar. Se eu liquidar o RP não processado, que só tinha o empenho, se eu liquidar, aí eu consigo pagar, tá? Então, a condição para que um RP não processado seja pago é que ele seja liquidado, é que ele passe pelo processo de liquidação para depois haver o pagamento, tá bom? Condição sine qua non, né? Absolutamente necessária aqui para haver o pagamento de um RP não processado. Beleza, gente? Maravilha! Nós temos aqui, essa é uma diferenciaçãozinha que a gente tem lá no MCASP, isso tem vindo em prova, volta e meia, não é regra, mas tem vindo, e quando vem você precisa fazer o raciocínio, e a gente vai fazer esse raciocínio aqui agora.
Olha lá, a gente tem uma diferenciação entre dentro do RP não processado, do não processado. A gente vai dividir o RP não processado em a liquidar e em liquidação. Veja, tanto a liquidar quanto em liquidação, você consegue visualizar que a liquidação não foi terminada. A liquidação não foi encerrada. Ou estou no processo de liquidação ou nem comecei a liquidar ainda. Estou a liquidar, tá? Então, nos dois casos, RP não processado, nos dois. Não vai colocar aqui que um é liquidado e outro não. Os dois são RP não processado. Qual é a diferença dos dois aqui? No RP não processado a liquidar, pessoal, a gente tem o empenho, necessariamente, sempre vai ter o empenho, tá? Mas não ocorreu ainda o fato gerador da obrigação. Neste cenário, Nesse cenário, se forem comprovadas as condições para a inscrição do RP, aí eu vou inscrever num RP não processado a liquidar. As condições ali, a gente tem que fazer tudo certinho, Tem que primeiro você vai inscrever o RP liquidado, O RP que já passou por liquidação. Depois você vai inscrever o RP em liquidação. Depois você vai inscrever o RP a liquidar. E isso se tiver disponibilidade de caixa. Se eu não tiver disponibilidade de caixa, eu não vou inscrever o RP, beleza? Maravilha. Olha lá, não ocorreu o fato gerador ainda. Qual que seria o cenário desse RP a liquidar? Existe um contrato, houve uma licitação, por exemplo, para uma entrega de um bem, ou para a construção de uma obra, ou para a realização de um serviço, tá? Serviço, bem ou obra. Só que, digamos que ele foi realizado ali em agosto, esse contrato, tá? Foi assinado o contrato, mas em dezembro não havia começado ainda a ser executado. Então a gente não começou a entrega dos bens, vai ficar para o ano que vem a entrega dos bens, ou não começou a realizar a obra, ainda não começou a fazer a obra, ou não começou a prestar o serviço ainda. Vai tudo começar só no ano que vem. Neste cenário, pessoal, que eu não tive nem o fato gerador, nem o início do fato gerador ainda, o que nós temos? Nós temos um RP a liquidar. Se eu tiver disponibilidade de caixa para isso, eu vou, obviamente, inscrever ele num RP a liquidar, no interesse ali da administração. Contudo, o em liquidação, o que a gente vai ter? Se ele já teve o fato gerador, ocorreu o fato gerador da obrigação antes do término do exercício, sem que se tenha procedido o estágio da liquidação. Aqui existe uma confusão bastante grande, de algumas bancas, inclusive, tá? De considerar que a partir do momento que o bem foi entregue ou que o serviço foi prestado, a liquidação ocorreu automaticamente. Não é assim que funciona, Sebrasp tem considerado assim. Ela conta para você a história de que o bem foi entregue, o serviço foi prestado e você tem que presumir que a liquidação aconteceu, tá? Só que o que acontece? Não é assim que funciona e os manuais trazem isso. Você tem a entrega do bem, você tem a prestação do serviço, você tem ali a realização da obra, isso vai ter que passar por uma verificação, por medição. Isso às vezes demora, tá? E você tem ali um órgão dentro da administração que vai ter a competência para fazer essas verificações, para fazer essas medições, para verificar se o que ele contratou foi entregue efetivamente, se no número correto, na medição correta, na qualidade correta, para só liquidar, dar o ateste daquela despesa quando estiver tudo verificado e perfeito. Então não é algo automático, só que você tem que tomar cuidado com isso. Porque a banca Sebrasp, por exemplo, ela diz que se entregou o bem ou prestou o serviço, houve a liquidação e daí já tem que inscrever no RP processado, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado aqui com questões de prova, tá? Então, por exemplo, em liquidação, exemplo clássico aqui, contratei a entrega de 100 computadores, mas eles me entregaram 50 até do dia 31 de dezembro e vão me entregar mais 50 em janeiro e fevereiro. O que vai acontecer aqui? Eu vou colocar que esse RP está em liquidação, Está ali ou a liquidar ou em liquidação. Vai ter que ver ali qual vai ser o regulamento. Vamos fechar um aqui mais certinho para em liquidação. Ele entregou os 100 computadores em dezembro, tá? Então vamos para ficar bem certinho o exemplo. Entregou os 100 computadores, mas não deu tempo do órgão lá dentro fazer a liquidação efetivamente. Então, não conseguiu verificar a quantidade, não conseguiu verificar a qualidade, não conseguiu nada. Vai liquidar? Vai dar o ateste? Não. O fato gerador aconteceu, vai escrever em RP não processado em liquidação
eu liquido ele no início do ano que vem e pago, tá? Porque o fato gerador aconteceu. Mas pode ser também que o fato gerador começou a acontecer, né? Começou a acontecer, o serviço começou a ser prestado, por exemplo, mas não terminou. Se ele começou a acontecer, também vai ser em liquidação aqui, porque o fato gerador já teve início, tá? Já deu o start aqui antes do término do exercício financeiro. Então, esta que vai ser a situação diferente. Para o a liquidar, não tem fato gerador nenhum, só um contrato assinado. Nada foi entregue, nada começou a ser feito, nada. Só um contrato assinado e um empenho. E eu nem comecei a fazer nada ainda. E isso só vai começar a ser feito no ano que vem, a liquidar. Comecei ali a ter uma entrega, entreguei tudo, mas não terminou a liquidação, né? Esses dois cenários, você vai ter o em liquidação. E tem que tomar cuidado, porque às vezes as provas abordam isso, tá bom? Maravilha. Aqui, pessoal, a gente tem um peguinha de prova também, né? Às vezes isso veio esses dias agora, acho que foi uma da Vunesp que cobrou isso. E vocês precisam saber para efeitos de prova. Lembra que a gente estudou lá em despesa que nós temos 3 tipos de empenho? A gente tem o empenho ordinário, o estimativo e o global. O global vai ser para aquelas despesas contratuais ou sujeitas a parcelamento. O empenho ordinário vai ser para despesas em que eu conheço previamente o valor e vou pagar de uma só vez, né? Então, por exemplo, eu contrato um serviço de pintura da Vara do Trabalho de Curitiba, da Vara do Trabalho da 25ª Vara de Brasília, sei lá, né? Digamos que seja lá uma casinha, enfim, vou contratar a pintura. Vai ser um empenho ordinário, né? Vou contratar um serviço de limpeza, empenho ordinário. Agora, pessoal, o que vai acontecer? O empenho estimativo, onde que a gente visualiza ele? Regra geral, as nossas continhas de consumo. Porque a gente não tem a noção real, né, a certeza absoluta de qual será o valor a ser pago quando o valor real vier. Então, a gente vai ter que colocar um empenho estimativo e, necessariamente, muitas vezes no final do ano, esse empenho estimativo vai ter que ser inscrito em RP, tá? Se eu fiz uma inscrição em RP de um empenho que foi feito por estimativa, eu tenho dois cenários, tá? Primeiro cenário, meu valor real é maior do que o valor inscrito em RP. Digamos, então, que eu fiz lá um empenho estimativo no valor de 100, tá? Só que quando veio a conta para eu pagar, na verdade, o valor real era 200, beleza? O que vai acontecer aqui? Eu vou pegar esse 100 que está inscrito em RP, eu vou pagar, então, 100 por meio desse RP que eu já tinha inscrito. Não tem problema nenhum. Só que tá vendo que tá faltando 100 para fechar meus 200? No caso, eu pego 100 e vou colocar onde? Vou empenhar na conta de despesa de exercício anterior, tá? Para somar aqui e fechar os meus 200 de valor real. Então, quando eu tiver, gente, um valor real que é maior ao valor que foi inscrito em RP e eu preciso bancar essa diferença, eu não vou reforçar o RP. Não tem como. Porque o RP, o empenho dele está lá atrás, está no exercício anterior, eu não tem como reforçar o empenho de exercício anterior. Então, o que eu vou fazer? Eu pego esse valor que eu inscrevi em RP, que é um valor que está menor, e eu vou pagar a diferença a mais por meio de uma DEA, de uma despesa de exercício anterior. É uma despesa que eu vou pagar agora no orçamento, eu vou empenhar numa conta, vou empenhar na dotação de DEA, que existe uma dotação para isso, mas ela se refere a um fato gerador que está no exercício anterior, tá bom? Então aqui, pessoal, isso aqui é muito importante. Saber que a diferença a maior de um RP por estimativa vai ser pago à conta de despesa de exercício anterior, tá? E quando o valor real, então, por exemplo, o valor real é 100, for menor que o valor inscrito em RP. Então, eu escrevi 200, mas a minha conta veio 100. Eu vou pagar 100 por meio do RP e os outros 100 que estão sobrando, eu vou cancelar, tá? Eu vou anular ali aquele saldo de RP. Então, eu tenho um RP de 200, eu só preciso pagar 100, eu cancelo ali, restituo lá no caixa, né, essa disponibilidade aqui de 100. Beleza, pessoal?
Maravilha, então. Então aqui tem que levar isso para a prova, porque esse tipo de coisa é importante, tá bom? Artigo 36, parágrafo único da 4.320. O que nós temos? Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurienal que não tenham sido liquidados, só serão computados como restos a pagar no último ano de vigência do crédito. Gente, por exemplo, olha só, eu vou ter lá uma dotação que ela é plurianual, tá? E eu vou ter um valor, por exemplo, de 200 mil empenhado lá nessa dotação. Se no fim de determinado ano eu só liquidei, né? Eu liquidei 160 mil e eu paguei 130 mil, então como que eu vou inscrever aqui? No primeiro ano da vigência, por exemplo, desse crédito, eu só vou inscrever o que eu liquidei. Então, tudo que eu liquidei menos o que eu paguei. O que vai dar aqui? Vai dar 30 mil, né? 30 mil. Então, 160 menos 130, 30 mil. Eu vou inscrever em RP processado os 30 mil. Veja, eu não vou inscrever o RP não processado, que é tudo que eu empenhei menos o que eu liquidei. Por quê? Porque eu vou esperar chegar no último ano de vigência. Então, a cada ano que passa, digamos que seja uma dotação aqui que vale para, né, uma dotação não, um crédito que vai ali comportar, por exemplo, despesas para 3 anos, né? Um crédito com vigência plurianual. Nesse cenário, a gente vai ter essa situação de só inscrever o RP quando ele for liquidado. Aí, obviamente, né, só vai ser computado como RP não processado no último ano de vigência, porque aí o último ano já não tem mais o que fazer. Então, cada ano você computa o RP liquidado. O que não foi liquidado é só no último ano, beleza? Uma regrinha aqui que a gente tem, volta e meia vem em prova, né, com essa redaçãozinha aqui do parágrafo único, e você tem que levar isso para sua prova, tá bom? Então, só no último ano que o não liquidado, ou seja, o não processado, será inscrito neste caso de crédito com vigência plurianual, beleza? Aqui nós temos um problema e você precisa aqui me acompanhar e acompanhar o raciocínio para efeitos de prova, tá? O artigo 38 da 4.320 diz para nós que reverte a dotação a importância de despesa anulada no exercício reverte a dotação quando ela for anulada no exercício. Já quando a anulação ocorrer após o encerramento do exercício, a gente considera que essa despesa anulada será uma receita do ano em que a despesa foi anulada, tá? Veja, é só na 4.320 que a gente tem esse entendimento de que a anulação de um RP, porque se eu anulei, pessoal, uma despesa após o encerramento do exercício, eu estou anulando um RP, porque eu tenho todos os meus empenhos dentro de um exercício. Então, se eu anulo um empenho dentro de um exercício, reverte para a dotação, aquela importância eu vou usar para outra coisa, dentro do mesmo exercício. Mas se eu estou anulando após o encerramento do exercício, o que é isso? Isso é RP, porque eu inscrevi aquele empenho, né? Aquele empenho virou um RP, e se eu estou anulando ele depois, então significa que eu estou necessariamente anulando um RP, tá? Com relação a 4.320, ela fala então que a anulação desse RP vira uma receita naquele exercício em que o RP foi anulado. Já o MCASP diz que não é assim que funciona. Vamos ver o que o MCASP fala. Quando a anulação da despesa ocorrer após o encerramento do exercício, essa despesa, que na verdade é um RP, não deve ser reconhecida como receita orçamentária. Por quê? Porque esse cancelamento desse RP, ele vai consistir na baixa da obrigação de um exercício anterior. E é tão somente o restabelecimento de um saldo de uma disponibilidade comprometida, de uma receita arrecadada num exercício anterior e não de uma nova receita a ser registrada. Gente, o RP, o pressuposto contábil de um RP, de um restos a pagar, é que para que o empenho acontecesse naquele exercício, necessariamente a gente tem que ter uma receita que foi arrecadada para cobrir esse empenho, correto? Quando eu inscrevo isso em restos a pagar, eu necessariamente penso, bom,
eu tinha um recurso para cobrir essa despesa dentro do exercício. Se eu vou escrever em RP, eu quero essa disponibilidade de caixa para cobrir esse RP. Então, é uma disponibilidade de caixa que estava ali dentro do exercício. A gente inscreve em RP e esse RP necessariamente teria que ser coberto, né? Tem que ser coberto por um recurso que foi arrecadado anteriormente, que iria cobrir aquele empenho, tá? Nesse cenário, então, o que o MCASP diz? Ele fala, olha, na verdade, quando você cancela um RP, ou seja, cancela uma despesa após o encerramento do exercício, um RP, você só vai dar a baixa nessa obrigação de pagamento e vai restituir uma receita que foi arrecadada no exercício anterior. Você vai dar ali uma nova disponibilidade de uma receita que foi arrecadada no exercício anterior. Mas não é uma nova receita. A gente já tinha essa receita arrecadada em outro orçamento e ela estava comprometida com esse RP. Eu só estou dando a baixa na obrigação de pagamento do RP e eu restabeleço um saldo de uma disponibilidade que estava comprometida vinculada a esse RP. É basicamente só isso que vai acontecer. Não é uma nova receita orçamentária. A gente já tinha essa receita no outro orçamento e ela já estava ali destinada a atender esse RP, tá? Então, esse é o entendimento do MCASP. E o entendimento da 4.320 é que sim, vai ser considerada receita daquele exercício, tá? Então, a gente tem que levar os dois entendimentos para efeito de prova, porque as bancas adoram cobrar o 38. E aí você precisa lembrar que se eu anulo um empenho dentro de um exercício, vai reverter para a dotação. Maravilha, que não tem problema nenhum. Mas, se eu anulo depois do encerramento do exercício, eu considero ele receita do exercício em que foi anulado aquele RP, tá bom? Então, esse é o entendimento da 4.320, ok, gente? E o do MCASP, se a banca trouxer para você o MCASP, trabalhar a lógica do manual de contabilidade e trouxer esse textinho, você marca já esse aqui como correto, porque daí ela está te cobrando o manual, beleza? Maravilha. Só vou tomar uma aguinha aqui, gente, rapidão. Vamos lá, então, continuar aqui a nossa aula. Olha só, o RP como receita e como despesa extra-orçamentária. Vocês precisam pensar aqui comigo agora. Bom, se nós temos os estágios da despesa, então eu falei ali para vocês, empenho, liquidação e pagamento. O que eu falei lá no primeiro slide? Eu falei, ó, necessariamente o empenho está em X1, tá num exercício, e necessariamente o pagamento está em X2, X3, X4, etc. Tá? Então, exercícios seguintes. Se o empenho está no exercício, se o pagamento está em outro, necessariamente o pagamento é uma despesa extra-orçamentária. Porque o RP, pessoal, o RP, ele é uma despesa referente a esse empenho aqui. Então, por exemplo, eu empenhei 100 para serviço de terceiro. Esse serviço não foi prestado, não foi prestado e eu não consegui pagar. Então, inscrevi este 100 em RP, relativo ao serviço de terceiro. Só vou pagar depois de liquidar, obviamente, mas eu pago em outro exercício, então o pagamento dele é uma despesa extra-orçamentária, porque não está no mesmo ano do empenho, beleza? Então, esse é o cenário do porquê que ele é uma despesa extra. O que eu quero agora trabalhar aqui com vocês, então, é essa lógica do 103, parágrafo único, da inscrição do RP. Gente, isso aqui é muito, 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 muito importante para efeitos de prova e vamos entender a lógica deste parágrafo, porque ele é um parágrafo que ninguém entende quando lê ele pela primeira vez, porque ele é uma manobra contábil e a gente não consegue entender, tá? Então, olha lá, você vai pensar assim comigo aqui, ó. Eu tenho um empenho dentro de X1, tá? Dentro de X1. Tive um empenho lindo, maravilhoso, não teve problema nenhum, mas eu não consegui pagar ele dentro do exercício e eu vou escrever um RP deste empenho, tá? Então, aqui está no valor de 100, que é o serviço de terceiro, por exemplo. E eu vou escrever o RP no valor de 100 também, porque é o mesmo valor da mesma despesa. O que diz o parágrafo único do 103? Olha lá.
os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar a sua inclusão na despesa orçamentária. Ué, Gabi, mas você acabou de me falar aqui no quadrinho do lado que quando a gente tem o empenho em X1 e o pagamento em X2, X3, X4, né? Qualquer exercício seguinte, a gente tem uma despesa extra orçamentária porque o pagamento não está no mesmo ano do empenho. Você acabou de falar isso pra gente. Então, como que o RP ele vai compensar a inclusão na despesa orçamentária? Veja, isso aqui, gente, isso aqui é pagamento de RP. Isso aqui é pagamento de RP. Isso daqui é inscrição de RP. E é aqui que é o pulo do gato. Por que que nós temos que a inscrição do RP vai ser contabilizada na receita extra-orçamentária? Porque, pessoal, olha aqui comigo, ó. Eu tenho um empenho no valor de 100, correto? Se eu pegar, gente, se no final do ano eu pensa aí comigo, se no final do ano eu falar assim, olha, eu não realizei esse serviço aqui, o credor não realizou esse serviço aqui para mim, vamos jogar como restos a pagar. Se eu contabilizasse esse restos a pagar aqui na despesa, eu estou contabilizando a mesma despesa 2 vezes. Por quê? Porque eu estou contabilizando esse 100 aqui, tá? Esse 100 aqui do empenho, que já é o empenho, e eu estou contabilizando o 100 do RP. Só que isso aqui, gente, é a mesma despesa. É só porque eu tive que inscrever em RP no final do ano. Mas é a mesma despesa, entendeu? Então, o que eu faço aqui? Manobra contábil. Para eu não contabilizar 200 numa despesa que, na verdade, é 100, o que eu faço? Eu pego esse RP aqui, eu jogo ele na receita extra-orçamentária, lá nos nossos balanços contábeis, tá? Eu jogo ele na receita extra para compensar isso aqui, ó. Porque isso aqui está no meu balanço, mas ele não foi liquidado, ele não foi pago. Ou ele só não foi pago, foi liquidado, mas não foi pago. Então, isso aqui está contabilizando como uma despesa realizada, gente. O empenho, mesmo que não tenha sido pago, isso aqui está contabilizando como uma despesa realizada. E aí, como é que fica essa situação? Eu vou contabilizar isso aqui também como despesa realizada? Não. Então, para compensar que eu tenho um empenho no valor de 100, eu jogo a inscrição do RP na receita extra-orçamentária para dar um 0 ali no final, para compensar isso aqui, para não contar 2 vezes. É só para não contabilizar 2 vezes, tá? E aí, eu jogo a inscrição do RP na receita extra-orçamentária e quando eu pago, eu contabilizo ele como despesa extra-orçamentária, tá? Então, aqui é um raciocínio que você precisa levar para efeitos de prova, inclusive quando a prova te cobrar um balanço. Gente, aqui, ó, se a banca te trouxer um cenário em que ela traz, por exemplo, calções, fianças, uma tabelinha, operação de crédito por aro, né, alienação de imóveis, ela traz várias receitas e ela coloca inscrição em restos a pagar. Quando ela bota inscrição em RP, contabiliza na receita extra-orçamentária. Contabiliza na receita extra. Se ele quer que você some todas as receitas extras, você vai somar a inscrição do RP na receita extra-orçamentária, tá bom? Ou se ele quer todas as receitas, tanto orçamentária quanto extra, tem que contabilizar a inscrição do RP na receita extra ou na receita total, porque se você não fizer isso, o balanço não fecha, a conta não fecha, porque você vai estar contabilizando 2 vezes essa despesa aqui. E não pode. Você vai ter que jogar na receita para contabilizar esse empenho aqui, beleza? Para compensar essa despesa orçamentária, que é o empenho. Mas o pagamento da RP é despesa extra porque o empenho está no exercício anterior, beleza? Então aqui é um pouquinho assim assustador no começo, mas vocês vão vendo que a gente vai falando e vai ficando mais claro, né? Então, ele, na inscrição, é receita extra-orçamentária e no pagamento é despesa extra-orçamentária. Maravilha? Maravilha. Relembrando aqui o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bastante importante para efeitos de restos a pagar. Então, a gente vai relembrá-lo porque ele traz ali uma condição para inscrição em RP. Então, é vedado ao titular de poder ou órgão, referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do mandato, contrair uma obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito.
Nesse cenário, então, pessoal, o que você pensa aqui comigo agora? Se eu tenho disponibilidade de caixa, eu posso sim contrair uma obrigação que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, não tem problema nenhum. Eu posso contrair uma obrigação que não vai conseguir ser cumprida integralmente dentro do mandato. Não tem problema. Nesses últimos 2 quadrimestres, eu posso fazer isso desde que o governante deixe uma disponibilidade de caixa para cobrir essa despesa. Porque se ele não faz isso, ele deixa uma herança fiscal para o próximo governante. E aí o próximo já entra cheio de dívida e cheio de problema para resolver, porque o lindão deixou tudo para ele pagar, sem deixar caixa para isso, tá? E aí ele vai ter que arranjar dinheiro não sei da onde, né? Tirar lá do buraco para conseguir pagar isso aqui. E aí, pessoal, não podemos ter esse cenário. Se não tiver disponibilidade de caixa, a gente não vai ter a inscrição do RP. E lembrando que em questão de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, esse artigo está afastado. Essas vedações aqui estão afastadas. Então, a gente vai poder sim ter a inscrição do RP nos últimos 2 quadrimestres, mesmo sem a disponibilidade financeira, porque afastou a regra do 42 com relação à calamidade pública, beleza? Maravilha. Aqui também eu trago para vocês, pessoal, um raciocínio do MCASP. Isso aqui vi ser cobrado em prova ultimamente e tenho medo que isso se repita. Então, por isso que eu trouxe para vocês, tá? Qual é o raciocínio implícito de um RP, né? Para a gente ter ali a inscrição do RP. Você vai ter um raciocínio no seguinte sentido. Para que eu tenha um empenho, para que eu contraia uma obrigação dentro de um exercício financeiro, necessariamente eu tenho que ter tido a arrecadação de uma receita em um momento anterior a esse empenho, né? Dentro do exercício, obviamente. Posso ter um financiamento por meio de recurso arrecadado em exercício anterior? Posso, não tem problema. Mas a regra, pessoal, o princípio do equilíbrio, é que eu vou ter uma previsão de receita e uma fixação de despesa dentro do meu exercício financeiro, que vai ser arrecadação dentro do exercício e realização de despesa dentro do exercício, tá? Só que aí qual que é a lógica? Você, para fazer uma despesa, você tem que ter o dinheiro. Então você vai pensar assim, bom, eu vou bancar, eu vou financiar esse empenho por meio de uma receita que eu arrecadei no momentinho anterior, tá? Então, essa vai ser a lógica. Aí, quando eu vou inscrever em RP esta despesa, eu já tenho que pensar, bom, eu tenho uma receita que ia bancar esse empenho, então essa receita vai bancar esse RP. Ela vai continuar bancando, mas agora ela vai ter que bancar o RP. Então, eu financio meu pagamento de RP com receitas que estavam vinculadas ao empenho, né? Uma receita ali de um exercício anterior também, tá? Vamos ler aqui o que está no MCASP. O raciocínio implícito na lei é de que, de forma geral, a receita orçamentária a ser utilizada para o pagamento da despesa orçamentária já deve ter sido arrecadada em determinado exercício anteriormente à realização dessa despesa. Com base nessa premissa, assim como a receita orçamentária que ampara o empenho da despesa orçamentária pertence ao exercício da sua arrecadação e serviu de base dentro do equilíbrio orçamentário para fixar a despesa que for empenhada com base nesse crédito também deverá pertencer ao referido exercício. Então aqui, tanto a receita arrecadada naquele exercício quanto a despesa empenhada, as duas pertencem àquele exercício. Quando eu tenho o empenho que é inscrito em RP, aquele RP diz respeito a um empenho, uma despesa que pertence àquele exercício que seria financiada por uma receita arrecadada dentro daquele exercício também. E aí você tem a inscrição do RP, que será pago em exercício seguinte, por meio de uma despesa extra orçamentária. Beleza, pessoal? Maravilha, então. Agora a gente vai entrar no decreto 93.872 de 86. Esse decreto, gente, ele é voltado para a União, tá? Ele não é um decreto que vai tratar sobre estados, municípios e DF. Ele traz regras financeiras ali de orçamento apenas para a União. Então ele trata sobre suprimento de fundos, sobre DEA, RP, crédito, tá? Trata sobre muita coisa. Só que o que acontece? Muitas bancas cobram o decreto 93.872 como se fosse algo meio genérico, né? Como se fosse uma regra geral. Então, a gente tem que trabalhar ele aqui também, tem que dar uma olhada boa nele, beleza? Então, vamos aqui trabalhar este decreto.
Pessoal, eu vou trabalhar com vocês as alterações que nós tivemos com relação aos RPs não processados. Nós tivemos aí várias alterações que são bastante importantes para efeitos de prova. Então aqui, ó, regrinha da 4320. Só trouxe para vocês perceberem que a gente tem uma cópia da regra da 4320. Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se processadas de não processadas. As processadas são as liquidadas e as não processadas são as não liquidadas. E o registro do RP far-se-á por exercício e por credor. Então eu vou registrar um RP referente a determinado exercício e vou também definir quem é o credor daquele RP. Primeira alteração que nós tivemos no decreto 93872. Então, a gente teve, pessoal, aqui agora, a gente tem agora a impossibilidade da inscrição automática do RP não processado. Antes, existia uma regrinha geral de que o RP seria inscrito ali automaticamente, tá? Nós não temos mais isso. Agora a gente vai ter uma condição, um condicionamento de que o RP não processado ele só vai poder ser inscrito se houver indicação pelo ordenador de despesa. Então, o processado vai ter a sua inscrição automática. Já o RP não processado, não. Vamos dar uma olhada aqui. A inscrição de despesas como restos a pagar no encerramento do exercício financeiro de emissão da nota de empenho depende da observância das condições estabelecidas neste decreto para empenho e liquidação da despesa. Parágrafo 1º. A inscrição prevista no CAPT como restos a pagar não processados fica condicionada à indicação pelo ordenador de despesas. Gente, essas condições nós temos no artigo 35 do mesmo decreto, tá? Então, continua aqui no decreto 93872 de 86. Eu tô aqui ainda. Então, artigo 35. O empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 31 de dezembro para todos os fins. Aqui, pessoal, só um adendo. A gente teve uma alteração de prazos aqui, tá? O que eu quero que você leve aí para sua prova, né? Vai ser essa situação aqui, ó, tá? Então, quando que eu vou ter uma inscrição no RP não processado? Vai ser aquela lógica de a liquidar e em liquidação. Olha só. Quando estiver vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, quando estiver, eu grifei errado, né? Vigente o prazo. Quando estiver vencido o prazo da obrigação, mas esteja em curso a liquidação da despesa, ou seja, estamos aí em liquidação, tá? Se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas e compromissos assumidos no exterior. Então, nessas 4 situações aqui, eu vou poder ter ali a inscrição do RP não processado, tá? E, obviamente, despesas a liquidar, despesas em liquidação, que nós tenhamos ali o interesse em sua realização. Com relação ao RP não processado, pessoal, olha só, a gente tem agora essa nova regrinha. Os RPs não processados que permanecerem sem ser liquidados serão bloqueados em 30 de junho do segundo ano subsequente ao da sua inscrição, com algumas exceções. Parágrafo 2º. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela STN do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, em 30 de junho do segundo ano subsequente à inscrição e serão mantidos os referidos saldos em conta contábil específica no Sistema Integrado de Administração Financeira, que é o SIAF, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem que lembrar que esse RP que foi inscrito como RP não processado, ele precisa ser liquidado para ser pago. Lembra disso, né? Obrigatoriamente, um RP não processado tem que ser liquidado para virar uma conta liquidada e paga, ok? Se ele foi inscrito como RP não processado, mas ele não foi liquidado até o dia 30 de junho do segundo ano subsequente ao da inscrição. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? X1, X2, X3. Aqui a gente teve o empenho, ele foi inscrito em RP no final de X1, tá? Segundo ano subsequente ao da inscrição. Primeiro ano, segundo ano, aqui, ó, em X3. Então, até o dia 30 de junho de X3, ele precisa ser liquidado. Se ele não for liquidado, ele vai ser bloqueado aqui em X3 na metade do ano, beleza? Maravilha. Aqui, pessoal, ó,
a gente tem que o empenho não liquidado será considerado anulado em 31 de dezembro, salvo quando. Então, a gente não tem mais essa regra. Por quê? Porque ele não vai ser necessariamente considerado anulado em 31 de dezembro, né? Se houver um empenho de uma despesa não liquidada, vai ser inscrito em RP não processado, cumprindo lá os requisitos, e ele só vai ser bloqueado no segundo ano, ali após a sua inscrição, até o dia 30 de junho, tá? Então, a gente vai ter aí uma diferenciação na regra. Você tem que levar esse prazo, 30/6. 30/6 do segundo ano subsequente ao da inscrição para o RP não processado. Não foi liquidado, vai ser bloqueado nessa data, beleza? Mas nós temos exceções, obviamente nós temos exceções, né? Quais são as exceções aqui? Exceções quanto ao bloqueio em 30 de junho, pessoal. Então, não vai ser objeto de bloqueio aquele RP não processado até o dia 30 de junho, tá? Relativo a despesas com o Ministério da Saúde, decorrente de emenda individual impositiva e decorrente de emenda de bancada impositiva. Isso aqui é novo, ó, tanto que antigamente, né, algum tempinho atrás aí eu dava essa parte da matéria e eu falava, olha, gente, são só as emendas de iniciativa individual, são só as emendas individuais impositivas, as de bancada não estão aqui dentro. E elas realmente não estavam, né? A gente só tinha ali o Ministério da Saúde e as emendas individuais. Agora eles colocaram em 2020 as emendas de bancada aqui também, porque obviamente elas também são impositivas, elas seguem ali regrinhas da obrigatoriedade de execução, então não serão objeto de bloqueio, tá bom? Então, ainda que eu tenha um RP não processado de despesa do lado do Ministério da Saúde, despesa de emenda individual impositiva, despesa decorrente de uma emenda de bancada, de um investimento, de alguma despesa específica, de um serviço, né? Ali, o que a gente vai ter? Ainda que esteja sem liquidação até o dia 30 de junho, vai continuar, não vai ser bloqueado. Ele vai continuar como um RP não processado, mesmo que passe desse prazo aqui, tá bom? São as exceções aqui que nós temos, beleza, gente? Maravilha! Regra para desbloqueio, porque assim, você vai bloquear em 30 de junho, todo o RP não processado que não foi liquidado até o dia 30 de junho vai ser bloqueado. Só que a gente tem que ter uma regrinha de desbloqueio, tá? Por quê? Porque às vezes pode ser que já tinha começado a liquidação e não perceberam isso e bloquearam o troço, né? E a gente precisa desbloquear para continuar a execução daquela despesa. Então, olha só. As unidades gestoras responsáveis pelos saldos de RP bloqueados poderão efetuar desbloqueio até o dia 31 de dezembro do exercício em que ocorreu o bloqueio. Quando, desde que, número 1, a sua execução tenha sido iniciada até a data prevista no parágrafo 2º, então, a sua execução tenha sido iniciada até o dia 30 de junho, então, necessariamente, cumpriu o requisito, porque a execução foi iniciada, né, já, obviamente, não cumpriu perfeitamente, né, porque não foi liquidado efetivamente, mas começou a liquidação. A execução foi iniciada, a gente começa o nosso processo ali para uma liquidação, tá? Então aí seria uma regrinha de transição, ali uma regrinha meio no limbo, né? Então aqui, se a execução foi iniciada até o dia 30 de junho, pessoal, vai poder, sim, a gente ter o desbloqueio caso esse RP tenha sido bloqueado, tá? Quando, na hipótese de despesas executadas tanto diretamente quanto pelas entidades da União. Já o inciso 2, desde que os seus instrumentos estejam vigentes e cumpram os requisitos para sua eficácia, definidos pelas normas que tratam da transferência de recursos da União por meio de convênios, contratos de repasse, termos de colaboração, fomento, etc. Tá? Na hipótese das transferências de recursos da União aos estados, DF e municípios, aos consórcios públicos, aos serviços sociais autônomos e às entidades privadas sem fins lucrativos. Gente, então aqui, o que você vai levar para sua prova, né? A regra é o bloqueio até o dia 30 de junho do segundo ano subsequente à da inscrição do RP não processado. É um prazo bastante grande. Antigamente a gente tinha uma regra assim, tipo, final do ano, não liquidou, acabou aquilo, né? Tinha assim, inscreveu, tinha um ano para liquidar e ponto final. Agora a gente tem até o segundo ano subsequente, metade do ano. Tá, bloqueei. Lembrando da exceção, eu não vou bloquear Ministério da Saúde, emenda individual e emenda de bancada impositiva. Isso não vai bloquear.
Beleza, as outras, a regra geral, então as outras eu bloqueei. Só que ficou comprovado que eu comecei a execução dessa despesa antes de 30 de junho. Vou poder desbloquear. Até quando? Até o dia 31 de dezembro deste ano do bloqueio. Então, se eu bloqueei aqui em 30 de junho, eu vou poder fazer o desbloqueio até o dia 31 de dezembro deste mesmo ano. Então, a regrinha de desbloqueio vai ter que acontecer aqui dentro, tá? Desbloqueio nesse momento. E eu tenho que comprovar que a execução começou aqui, ó, antes de 30/6. E, obviamente, os instrumentos têm que estar vigentes, os contratos têm que estar vigentes, né? Tem que ter ali a lógica dos prazos, dos requisitos, tem que estar tudo vigente, beleza? Maravilha. Para fins do disposto no inciso 1 do parágrafo 4º, o que é execução iniciada? Porque, olha só, ele fala ali para nós, né? A sua execução tenha sido iniciada. O que é execução iniciada? Bem tranquilo aqui, vamos só dar uma lidinha. Na hipótese da aquisição de bens, eu vou ter que a execução iniciada é aquela despesa que foi verificada pela quantidade parcial entregue, atestada e aferida. Então, eu já tenho uma quantidade parcial que já foi entregue à administração. Esta quantidade já foi atestada e já foi aferida. Isso é execução iniciada. No 2, na hipótese de obras e serviços, essa despesa será verificada pela realização parcial com a medição correspondente atestada e aferida. Então, um serviço de limpeza, por exemplo, limpou tantos metros de janela já, né? Começou a limpeza, já limpou tantos andares do nosso prédio. A obra, já iniciou a obra, já entregou um prédio, falta outro prédio. Então, aqui a gente vai olhar ali, realizou parcialmente? Tá correto? Deu o ateste, né? Atestado e aferido? Então, é execução iniciada. O bem, contratei 100 computadores para entregar para mim. Entregaram 30, entregaram 50, atestado e aferido, execução iniciada, tá? Então, tem que já ter começado a entrega do bem, tem que já ter começado a prestação daquele serviço, a realização daquela obra. Algo já tem que ter sido entregue, atestado e aferido, tá bom? Isso é execução iniciada. Beleza, pessoal? Parágrafo 6º, pessoal. A Secretaria do Tesouro Nacional, da Secretaria Especial da Fazenda do Ministério da Economia, veja que aqui a gente já tem a menção ao Ministério da Economia, né? 2020. Providenciará, até o encerramento do exercício financeiro, o cancelamento de todos os saldos de RP que permanecerem bloqueados. Bom, você tem ali, então, uma chance, né? Você tem aquele prazinho que eu falei para vocês aqui, bloqueou em 30 de junho. Ele bloqueia, mas ele não cancela, tá? Até o dia 31 de dezembro, existe a possibilidade de você desbloquear o RP não processado que já tenha tido a execução iniciada, que a gente acabou de ver. Então, esse é um limbo que nós temos aqui, de possibilidade de desbloquear o RP não processado. Caso a gente não tenha desbloqueado, caso ele tenha se mantido bloqueado, quem que vai fazer isso? A STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, vai cancelar aqui no dia 31 de dezembro esses RPs não processados. Lembra do cancelamento do RP, né? Que a gente já estudou ali atrás. E aí a gente vai ter a baixa da obrigação, vai ter a restituição daquela disponibilidade que estava comprometida, caso a gente tivesse ali a disponibilidade comprometida, tá? Então, vai ser a regrinha ali do cancelamento do RP. Então, você tem esse período aqui para possibilidade de desbloqueio, beleza? Maravilha. Parágrafo 7º. Os restos a pagar não processados, desbloqueados nos termos do parágrafo 4º e que não forem liquidados, serão cancelados em 31 de dezembro do ano subsequente ao do bloqueio. Então, aqui já é uma regra diferente, Aqui é assim. X1, eu tive, então, aqui no dia 30/6, eu tive o bloqueio daquele RP. Digamos, então, que eu desbloqueei ele, né? Aqui são os desbloqueados, Eu desbloqueei ele aqui. E ele tinha, por exemplo, uma execução iniciada, tá? O que vai acontecer? Digamos que eu não terminei a liquidação dele, eu não liquidei ele ali dentro do exercício. O que vai acontecer? Ele vai ser cancelado, ele vai ser cancelado até o dia 31, em 31 de dezembro do ano subsequente ao do bloqueio. O bloqueio tá aqui, gente. Então, aqui vai ser diferente a regra.
Veja, aqui, se eu desbloqueei se eu mantive o bloqueio em 30 de junho e eu não desbloqueei ele é cancelado no mesmo ano, no final do ano, no mesmo ano, tá? Por sua vez, eu tive um bloqueio normal aqui, mas eu desbloqueei porque eu tive uma situação ali de um contrato vigente, de uma execução iniciada. Se eu não terminei a liquidação dele, gente, não terminei a liquidação, o que vai acontecer? Em 31 de dezembro do ano seguinte ao do bloqueio, eu vou cancelar este RP, beleza? Então tem que ter a liquidação dele, tem que terminar aquela despesa, tem que ter a liquidação e tem que ter o pagamento, tem que resolver a situação. Não resolveu, vai ser cancelado, tá bom? Essa aí que vai ser a lógica. Regrinhas de gestão aqui, nós temos parágrafos 8º, 9º, artigo 68A e artigo 69. São bem tranquilos, eu só vou dar uma lida geral, porque não tem nem muito o que falar aqui para vocês. Se vier, vem a letra da lei, e aí vocês precisam saber que essas regras existem, né? Olha lá, os ministros de Estado, os titulares de órgãos da Presidência da República, os dirigentes de órgãos setoriais dos sistemas federais de planejamento e orçamento e administração financeira e os ordenadores de despesas são responsáveis no que lhes couber pelo cumprimento do disposto neste artigo. Então, só trazendo uma responsabilidade aos titulares, ali da parte federal, né, ministro de Estado, presidência, do sistema de planejamento e orçamento, sistema de administração financeira. Então, você traz ali responsabilidade para essas pessoas. Parágrafo 9º. A STN, no âmbito de suas competências, poderá expedir normas complementares para o cumprimento deste artigo. Beleza, tranquilão aqui. 68A. Os empenhos a serem inscritos e reinscritos em RP a cada exercício poderão ter seus limites estabelecidos pelo Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia. Artigo 69, bastante importante. Após o cancelamento da inscrição da despesa como restos a pagar, o pagamento que vier a ser reclamado poderá ser atendido à conta de dotação destinada a despesas de exercícios anteriores. Aqui, gente, uma das hipóteses da DEA, da despesa de exercício anterior, é aquele RP que foi cancelado. Então, se eu tive um RP cancelado, mas que o credor cumpriu a obrigação dele no prazo correto e foi cancelado, por exemplo, por algum equívoco, o credor vem, cobra da administração e a administração fala assim, putz, cancelei mesmo esse RP, não podia ter cancelado, porque eu tô devendo para esse cara aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou empenhar a conta de despesa de exercício anterior para pagar esse valor para ele. Não tem como eu fazer o RP ressurgir das cinzas aqui, gente. Ele foi cancelado. Eu não consigo trazer ele de volta. E eu não consigo ir lá atrás, voltar no tempo, inscrever de novo em RP. Não tem como. Então, o que eu faço? Eu resolvo essa situação por meio de uma DEA. Então, eu pago para esse credor por meio de despesa de exercício anterior. Tá bom? Cancelamento de RP processado. Então, a gente viu ali, né, que nós temos as regrinhas de bloqueio do RP não processado. A gente tem uma possibilidade de desbloqueio do RP não processado, naquele limbo ali. E nós temos a possibilidade de cancelamento do RP não processado, tranquilão aqui. Só que, aí vocês perguntam, tá, mas eu posso cancelar o RP processado? Não posso. Regra geral, não posso cancelar. Porque o processado, gente, ele já passou por liquidação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o credor cumpriu a obrigação dele. Então, se eu contratei você, eu, administração pública, contrato você que está me assistindo. Você tem uma empresa de computadores, você vende computadores. Eu contratei você, empenhei numa dotação lá de compra, a compra de 100 computadores para a minha escola. O que vai acontecer? Você vai me entregar esses 100 computadores e eu, no final do ano, não consegui efetuar o pagamento para você. Mas você me entregou e eu dei o ateste, mandei para o setor competente, eles liquidaram a despesa. Eu, administração pública, posso cancelar esse RP? Por exemplo, se você chegar para mim, se eu analisar o seu contrato, falar assim, não, tem uma irregularidade aqui no seu contrato, então eu não vou te pagar. Porque como você está irregular, esse contrato nem deveria ter acontecido. Então eu não vou mais te pagar. Só que você prestou a obrigação, você entregou os computadores para mim. Então veja que eu estou enriquecendo ilicitamente. E esse é o entendimento. Caso a administração pública cancele um RP processado, isso é considerado um enriquecimento ilícito. Isso vai contra a legalidade, isso vai contra a moralidade, isso vai contra tudo, né?
Então, se o credor cumpriu a obrigação, obrigatoriamente a administração tem que pagar, ainda que constem irregularidades. Não tem problema, o pagamento tem que ser realizado porque a obrigação foi cumprida, beleza? Maravilha, deixei só um informativo aqui do TCU para vocês sobre isso, aí vocês dão uma olhadinha depois bem tranquilinho, só a título informativo mesmo, beleza? Com relação, pessoal, aos restos a pagar, esse é um artiguinho que a gente normalmente não lê também, e eu acho ele importante porque às vezes ele dá um nó na nossa cabeça. Os restos a pagar constituirão item específico da programação financeira, devendo o seu pagamento efetuar-se dentro do limite de saques fixado. Esse artigo, você olha para mim e fala assim, mas professora, você falou para mim que o empenho está em um exercício e que o pagamento está em outro. Então, se o empenho está aqui, essa despesa, ela pertence a esse exercício do empenho. Como que consta do orçamento, né? Item da programação, gente, aqui não é um item da lei orçamentária, tá? Esse pagamento aqui é uma despesa extra orçamentária e continua sendo. Só que, veja, para que o poder público consiga pagar esses RPs, que são bem dizer um orçamento à parte aqui, porque é muito RP que existe, bilhões de RP, no âmbito da União, por exemplo, você tem o quê? Você necessariamente vai precisar se programar para fazer isso. Então, os RPs, eles vão estar dentro da programação financeira daquele ente, porque o ente público ele precisa se programar para pagar o RP, para não ficar embolando aquele RP eternamente, então ele precisa pagar. Então, como item da programação financeira, o RP faz parte, não tem problema nenhum. Ele não é um item da LOA, ele não é um item da lei orçamentária, porque ele é uma despesa extra-orçamentária, beleza? Então tem que ter esse cuidado aqui. Se a banca te trouxer que o RP constitui um item da programação financeira do ente, tranquilo, tranquilo. E ele tem que ser pago dentro do limite do saque, tranquilo também. Não tem problema nenhum, corretíssimo artigo 15, beleza? E isso aqui, obviamente, vale para a União, ok? Maravilha, vamos resolver umas questõezinhas aqui só para ver como que isso é cobrado em prova. Vou só tomar uma aguinha aqui, gente. FGV 2021. No encerramento de um exercício financeiro, após apurar o cumprimento dos estágios de execução da receita e da despesa, é correto afirmar, de acordo com as disposições da LRF, que a inscrição de despesas em RP, letra A, é vedada no último ano de mandato. Gente, a inscrição de despesas em RP, ela é vedada nos últimos 2 quadrimestres do último ano de mandato, né? Se não houver a disponibilidade de caixa para isso. O que é vedado no último ano de mandato inteiro é a operação de crédito por aro. A operação de crédito por aro, artigo 38 da LRF, traz para nós que não é possível fazer uma operação de crédito por aro no último ano de mandato do presidente, do governador ou do prefeito, beleza? Então aqui não podia confundir, a banca quis te confundir com isso. É vedada quando se tratar de despesas decorrentes de créditos adicionais extraordinários. Gente, nós não temos essa vedação. Se houve a abertura de um crédito adicional extraordinário para fazer alguma despesa em calamidade pública, por exemplo, e não deu tempo de fazer a liquidação e aquilo vai ser inscrito em RP, não tem essa vedação, vai poder inscrever. Letra C. Está limitada ao montante de despesas empenhadas. Gabarito da questão. Corretíssima letra C. Por quê? Porque, veja, o que eu inscrevo em RP é tudo o que eu empenhei menos o que eu paguei. Eu posso ter um número de RP inscrito maior do que o meu empenho? Impossível, impossível. É tudo que eu empenhei menos o que eu paguei. O máximo de inscrição de RP é o empenhado, mas não pago, né? Então está limitado ao montante das despesas empenhadas que não foram pagas, obviamente, né? A FGV, às vezes, ela traz esse tipo de questão, que você fica assim, mas todas as empenhadas? Como assim, né? Não, das empenhadas que não foram pagas, até porque as outras estão flagrantemente erradas. Então, você só poderia marcar a letra C aqui mesmo, beleza? 2. Está limitado ao montante das despesas liquidadas? Não, das liquidadas não, porque eu tenho um RP não processado também, que é o não liquidado.
Letra E, pode ser feita com recursos da contratação de novas operações de crédito. Não, a regra geral é que você vai ter a disponibilidade financeira que estava atrelada aqui, né, uma receita que eu arrecadei dentro daquele exercício do empenho que vai financiar esta despesa, e aí você vai ter essa ligação da receita que foi arrecadada para cobrir esse RP, beleza? Maravilha, então letra C, o nosso gabarito. Sebrasp, pessoal, os empenhos relativos a créditos com vigência plurianual, quando não liquidados, serão considerados como restos a pagar somente no último ano de vigência do crédito. Acabamos de ver isso, né? Falei que as bancas gostam de cobrar. Falou para você em crédito com vigência plurianual, só vai escrever o RP não processado no último ano de vigência do crédito. Quando ele não for liquidado, ó, é só no último ano. Isso aqui está perfeito. E aqui nós temos uma questão um pouco problemática, eu trouxe para vocês verem essa situação e analisarem o problema aqui comigo. O pressuposto contábil para a inscrição de restos a pagar consiste no fato de que a receita orçamentária que dá suporte ao pagamento da despesa orçamentária foi arrecadada no exercício anterior ao de realização dessa despesa. Aí eu vou pedir a atenção de vocês agora para a gente ler esse trechinho que está em negrito aqui, que nós já lemos ali na teoria, mas nós vamos ler de novo. Então olha lá. O raciocínio implícito na lei é de que, de forma geral, a receita orçamentária a ser utilizada para pagamento da despesa orçamentária já deve ter sido arrecadada em determinado exercício anteriormente à realização dessa despesa. Com base nessa premissa, assim como a receita orçamentária que ampara o empenho da despesa pertence ao exercício da sua arrecadação e serviu de base dentro do princípio do equilíbrio orçamentário para a fixação da despesa, a despesa empenhada também pertence àquele exercício. Então, olha que interessante aqui. A banca deu isso aqui como correto, só que, a meu ver, esse gabarito está errado, tá? Minha opinião aqui, meu entendimento, por quê? Né? Com toda a humildade possível aqui agora, né? Ai, o meu entendimento, né? Eu não gosto das pessoas que falam, não, mas é que o meu entendimento é esse. Não é isso que eu tô dizendo aqui, tá? Da minha interpretação, o que eu entendo aqui? Eu entendo que a banca quis fazer uma alteração de palavras, de local de palavras, e ela invalidou o que estava no MCASP. Porque o que ela está dizendo? Ela está dizendo assim, ó, que o pressuposto contábil da inscrição de um RP é que a receita orçamentária que vai bancar aquele empenho, despesa orçamentária aqui, gente, é o empenho que foi realizado dentro do exercício, tá? Que é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Foi arrecadado no exercício anterior? Não é isso que o MCASP diz. Ele diz que ela foi arrecadada em momento anterior ao da realização da despesa, porque a receita, a previsão da receita e a arrecadação, elas dão suporte à realização da despesa, gente. Então a gente tem que ter receita para fazer despesa. Eu preciso ter recurso para conseguir gastar aquilo e aplicar aquele recurso. Eu não vou empenhar tudo e depois descobrir como que eu vou ter dinheiro, né? Então a regra é, eu primeiro, no momento anterior, dentro do exercício, eu arrecado e daí eu faço as minhas despesas. Ela dizer aqui que o pressuposto é que a receita foi arrecadada no exercício anterior ao da despesa orçamentária, isso está errado. Porque despesa orçamentária não é o RP. Despesa orçamentária é o empenho que vai originar o RP. RP, pagamento de RP, é despesa extra-orçamentária. Tá? Então, se ela tivesse falado assim, olha, consiste no fato de que a receita orçamentária que vai dar suporte ao pagamento daquele restos a pagar foi arrecadada no exercício do empenho. Aí, ok, tá tudo certo. Foi arrecadada em momento anterior no exercício do empenho. Tá tudo certo, porque é esse o pressuposto. Agora, ela dizer para nós que o pressuposto é que a receita foi arrecadada no momento anterior ao da despesa orçamentária. No momento não, no exercício anterior, então, por exemplo, bati aqui. Por exemplo, arrecadou em 2021 a receita para fazer a despesa em 2022, né? Aqui a receita em 2021 para empenhar em 2022, para daí escrever o RP aqui no final. Né? Está errado, a meu ver está errado, né? Com todo respeito a quem acha que teve uma outra interpretação. Mas eu não consigo entender outra interpretação aqui que não seja essa, tá bom?
até porque nem é necessário interpretar, é literalidade aqui, né? É literalidade. Então, a meu ver aqui, ó, foi um erro que a banca quis alterar as palavrinhas de lugar e acabou alterando o contexto, alterando o significado do pressuposto contábil, tá bom? Mas a banca deu isso aqui como correto. Eu só trouxe para vocês analisarem que o entendimento do MCASP com relação a restos a pagar foi cobrado na PGDF para técnico, pessoal, para técnico, tá? Algo bastante profundo para efeitos de uma prova de técnico, ok? Então, foi dado como correto. FGV 2021, TCE do Amazonas, auditor técnico de controle. Suponha que o orçamento de um ente para um dado exercício foi aprovado no montante de 50 milhões. Durante a execução orçamentária, houve 5% de frustração na arrecadação, 90% dos créditos iniciais foram empenhados, não foram abertos créditos adicionais, foram liquidadas despesas no montante de 38 milhões e os pagamentos atingiram 35 milhões. Considerando apenas as informações fornecidas, o valor das despesas empenhadas cujo direito do credor não foi verificado representa. Falou para você que o direito do credor não foi verificado, você já acende a luz do significado disso. Não liquidou. São os empenhos não liquidados. Eu quero o RP não processado. Se o direito do credor já foi verificado, liquidação ocorrida. Se o direito do credor não foi verificado, liquidação não ocorrida. Não tive liquidação, só tive empenho. Então, o que você precisa descobrir nessa questão? Você precisa descobrir todos os empenhos que não foram liquidados. Ou seja, ele quer o RP não processado. Como é que a gente vai descobrir isso? Preciso descobrir o valor do empenho e o da liquidação. Vamos descobrir? Vamos. Primeira coisa, o orçamento do ente foi aprovado em 50 milhões. Isso é o empenho? Não, não é o empenho ainda. Ele está dizendo para nós que 90% dos créditos iniciais foram empenhados. Então, eu tenho que fazer 90% de 50 milhões. 9 vezes 5, 45. Então, 45 milhões eu tive de empenho. Tem que tomar cuidado. Não é porque o orçamento foi aprovado que eu empenhei todo o orçamento. Eu estou vendo aqui que eu empenhei 90% do que estava aprovado, que são os créditos iniciais da minha lei orçamentária, tá? Esse 5% de frustração aqui, ó, só para encher linguiça e para você arrepiar o cabelo na hora da prova. Não tem nada demais, não faz nem fede nem cheira aqui para nós. A gente quer empenho e liquidação, tá? Então, 90% foi empenhado, 45 milhões. Não foram abertos créditos adicionais, também não fede nem cheira, isso aqui não faz diferença para nossa continha. E foram liquidadas despesas no montante de 38 milhões. Então, a liquidação ele já deu para nós. Conta fechada. Quanto que é 45 menos 38? 7. Meu RP não processado é 7 milhões. Gabarito letra D de dado. É isso que você tinha que fazer nessa questão aqui. Às vezes você fica, meu Deus do céu, será que eu tenho que contabilizar a frustração? Não! Empenho menos liquidação. Só. Esses de RP, gente, eles são mais simples. Você tem só que levar as continhas. Empenho menos liquidação, liquidação menos pagamento ou empenho menos pagamento. O total é o empenho menos o pagamento. O não processado, tudo que eu empenhei menos o que eu liquidei. E o processado, tudo que eu liquidei menos o que eu paguei, tá? E aí você chega na conta. Então veja, trouxe ali uma encheção de linguiça, disse que pagamento atingiu 35, pagamento não tô nem aí, porque ele quer o direito, ele quer a despesa que ainda não foi liquidada, ele quer aquele que não foi verificado o direito do credor ainda, então nem tem que se falar em pagamento, porque nem liquidação ainda não teve, tá? E aí eu tiro a liquidação da conta para descobrir os empenhos que não foram liquidados. E aí eu descubro que são 7 milhões, beleza? Então, maravilha! Era isso que a gente tinha para falar de RP, é uma matéria mais extensa, né? Um bloco mais extenso que nós temos, mas eu não quis separar aqui porque essa é uma matéria muito ligada, muito conectada. Então, se eu separasse, eu achei que ficaria um pouquinho pior, tá? Por isso que eu deixei esse bloco maior, mas aí a gente abordou tudo de RP nele, beleza, gente? Então, é isso. Agradeço imensamente vocês
e espero vocês no nosso próximo bloco para falarmos sobre despesa de exercícios anteriores, ok? Um beijo e até!